ferramentas de comunicação alternativa realmente fazem a diferença no AE? Você sabe? Você sabe como aplicá-las de forma prática para melhorar a interação dos seus alunos? Ficou curioso? Então não saia daí. Eu sou a Mara Duarte da Costa e eu sou a mentora aqui da Rema Neuroeducação. E hoje estou aqui com a professora Lucimara Castro, que é mestre em letras, para uma palestra maravilhosa. E nessa palestra, vocês vão entender a importância da comunicação alternativa no atendimento educacional especializado, no AEE. Aqui a gente vai explorar as principais ferramentas disponíveis e aprender como usá-las para apoiar a comunicação e a aprendizagem dos nossos alunos e promovendo um processo de inclusão. Então, se inscreva no canal, ative as notificações. Professora Luciana, nós queremos te ouvir. Eu sou a professora Lucimara Castro, como a Mara disse, trabalho com a educação há 20 anos, sou professora do Rema, né, já há um tempo, desde 2017 eu trabalho com o Grupo Rema, e para mim é uma alegria poder falar de algo que me encanta, que é a comunicação. Tá? Então, quando eu penso, né, na comunicação e quando eu venho aqui para trazer esse tema, que é a comunicação alternativa no AEE, eu tenho 20 anos de trabalho no AEE e 20 anos de trabalho com a linguagem, tá? Já fui alfabetizadora, já trabalhei em escola de educação especial, enfim, já trabalhei em classe especial, sala de recurso no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2 ensino médio. Então, gente, pensar, né, na comunicação diante de tudo isso que nós vamos falar hoje, para você que está chegando hoje, eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já teve aquela infecção na garganta que você ficou totalmente afônico? Sim ou não? Escreva aí, eu acho que todo mundo já teve essa experiência. Ou você forçou demais a sua voz e você perdeu temporariamente a sua fala? Gente, eu tive há uns 15 anos mais ou menos, eu tive duas fendas nas minhas pregas vocais e eu perdi totalmente a minha voz. Eu fiquei um mês afastada, e eu sou uma pessoa muito comunicativa, quem me conhece já sabe, sou uma pessoa bem comunicativa, gosto de falar muito, não só porque sou mulher, mas porque gosto mesmo de falar e de comunicar, e eu fiquei um mês sem poder fazer uso da minha voz, e naquele instante, naquele mês, foi um tempo muito difícil na minha vida, mas foi um mês também de muito aprendizado, que eu tive que treinar o meu ouvido para aprender a ouvir mais, a treinar a minha escuta ativa e também buscar outros meios de me comunicar. Então, a partir dessa introdução que eu fiz agora com vocês, eu quero trazer o nosso conteúdo e eu espero que você se identifique e identifique a importância deste recurso, que é a comunicação alternativa, na vida dos seus alunos, na vida dos seus pacientes, das pessoas que você atende, seja pedagogicamente, seja na clínica, tá bem? Vou trazer aqui os nossos slides. Hoje nós temos uma realidade, estamos em uma realidade hoje, graças a Deus, com as nossas políticas, né? Com as diretrizes operacionais da educação especial, com toda a legislação que ampara a educação especial hoje, a lei de inclusão, enfim, e tantas leis que hoje têm nos ancorado e têm nos amparado, automaticamente tem feito com que o número cada vez maior de alunos que tem alguma necessidade especial esteja presente na nossa sala de aula. Então, trabalhar com educação especial hoje não é aprender a trabalhar com a diferença, mas é aprender a trabalhar com a diversidade. Por quê? Porque todos nós nos encontramos hoje inscritos em um lugar de aprendizagem no qual aprendemos de diferentes maneiras e temos diferentes maneiras para construir o conhecimento. Então, eu,
como professor, eu como mediador, eu como terapeuta, né, eu como fono, eu como psicólogo, preciso encontrar maneiras de, né, mecanismos, estratégias de fazer com que as pessoas estejam cada vez mais construindo conhecimento. É por meio da construção do conhecimento que nós conseguimos transformar a nossa realidade. Mas veja, uma das ferramentas aí imprescindíveis para essa construção da aprendizagem é a comunicação. Gente, a comunicação, né, embora muitas vezes, quando a gente pensa em comunicação, a primeira coisa que vem à nossa mente é falar, né, é a comunicação verbal, a comunicação ela se constrói de diversas maneiras, de diversos elementos. Então, quando eu estabeleço a comunicação com alguém, né, isso se dá de diversas maneiras. Por gestos, pelo olhar, né, por imagens, por sons, enfim. Quantas vezes nós, às vezes, estamos em um ambiente que nós não podemos falar e acontece alguma situação e você só olha para a pessoa e a comunicação já se estabelece, né? Então, a comunicação, ela vai muito além do verbal, né? Nós, claro, que começamos, né? No entanto que, assim, quando nós saímos da barriga da nossa mãe, o que aconteceu conosco? Nós ganhamos um tapa na bunda e a primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Chorar. O choro foi a nossa primeira manifestação de linguagem, a nossa primeira comunicação com o mundo aqui fora. E ele já produziu sentido. Por quê? Porque naquele instante que nós choramos, a junta médica que estava lá já avaliou o nosso choro. Se era, né, se o meu pulmão estava funcionando, né, se, enfim, como estava né, as minhas vias aéreas. O choro foi o primeiro sinal aqui fora. E durante muito tempo, o choro foi o nosso meio de comunicação com o mundo, com quem estava ao redor, com a nossa família, com as pessoas com as quais nós convivemos ali no início, né? No início da nossa vida. Então, gente, e o choro, e veja só, o choro também produziu significado. Por quê? Né? Durante os nossos primeiros anos de vida. Porque nós fomos aprendendo a utilizar do choro como manha, como para manifestar os nossos desejos e aquilo que nós estávamos sentindo. Então, assim, quando eu estava com fome, eu chorava de uma maneira. Quando era manha, que mãe aí que não sabe quando o filho está chorando de manha, que não sai uma lágrima? Que filho, né? Que mãe que nunca passou, às vezes, com o filho que fez uma birra, naquele momento fazendo você passar vergonha, ou no supermercado, ou porque queria alguma coisa. Enfim, quem é mãe conhece o seu filho e aprende a interpretar, né, o choro. E aí, com o passar do tempo, né, a grande maioria passa a adquirir a linguagem verbal. Então, nós, pelo meio, nós começamos a ouvir os sons que estão ao nosso redor e pela estimulação daqueles que estão conosco, nós começamos a pronunciar os primeiros sons, as primeiras palavras de uma maneira, né? A língua nos é colocada de uma maneira arbitrária, porque nós não tivemos ali escolha, né? Eu não pude escolher, por exemplo, o nome desse objeto que eu estou aqui sentado, né? O nome do objeto que eu estou sentado aqui é cadeira, né? Eu não pude escolher o nome como, por exemplo, sentador. Eu não pude. Por quê? Porque já foi me imposto culturalmente que o nome deste objeto no qual eu estou sentada nesse momento é cadeira. E nós estamos aprendendo, né, a atribuir significado e a interagir com todos que estão ao nosso redor. E aí você pode perguntar assim, professora, ok, isso aí você está trazendo, né, a linguagem verbal e a comunicação para as pessoas que adquirem a linguagem verbal. Mas e para aqueles que, por algo que aconteceu, por algum acidente, ou às vezes por algum transtorno, não vem a desenvolver a linguagem verbal? O que acontece nesses casos? É aí que nós vamos falar sobre a comunicação alternativa. Embora muitas pessoas imaginem que
a comunicação alternativa é um recurso que inibe, né, a pessoa que tem algum transtorno, ou a pessoa que passou por um AVC, por algo ali que a comunicação alternativa substitui a linguagem verbal. O objetivo da comunicação alternativa não é substituir nenhuma forma de comunicação, mas complementar e suplementar os mecanismos de comunicação que todos nós, seres humanos, já desenvolvemos no dia a dia. Bom, e como que isso funciona então, professora Lucimara? No AE, o que tem a ver AE com comunicação alternativa? Então, gente, veja só, a comunicação alternativa, ela é uma tecnologia assistiva. Então, mas o que é isso, professora? Né? Quando eu penso em comunicação alternativa. A comunicação alternativa, então, ela é um termo que é utilizado para quê? Para identificar alguns recursos e alguns serviços que são voltados a pessoas com necessidades especiais. E quando eu falo em pessoas com necessidades especiais, eu não estou apenas me referindo a pessoas que têm algum tipo de transtorno ou uma deficiência. Mas, como eu disse, pode ser uma pessoa que teve um AVC, pode ser uma pessoa que teve um atraso no desenvolvimento, que está com uma dificuldade momentânea, uma criança que está com uma dificuldade momentânea. Então, quando eu penso em comunicação alternativa e eu penso nesse recurso, e automaticamente eu falo de pessoas com necessidades especiais, não são especificamente pessoas laudadas, tá? Por quê? Porque a comunicação alternativa, ela não é um recurso restrito a um público X, né? Não é um recurso destinado especificamente para um grupo fechado. Não. A comunicação alternativa, ela é um recurso que é ampliado de fato. Por isso que falar alternativa é aumentativa, porque o objetivo é ampliar as possibilidades de comunicação entre pessoas, tá? E aí, quais são os benefícios que a comunicação alternativa, esses recursos da comunicação alternativa oferecem, né, para as pessoas que estão aí com alguma necessidade no processo comunicacional? Vai proporcionar autonomia, vai proporcionar independência, vai proporcionar qualidade de vida, vai proporcionar inclusão. Quero saber de vocês o seguinte: quem no dia a dia tem alunos ou pacientes que têm uma comunicação reduzida? O que é uma comunicação reduzida? É que não conta com todos os elementos do processo de comunicação. Ou por conta da surdez, ou por conta da deficiência auditiva, ou por conta da baixa visão, né? Por quê? Porque a comunicação, ela envolve muitas coisas. Ela envolve a visão, a observação, ela envolve os sentidos. Então, quando eu penso, né, na tecnologia assistiva, vocês vão me dizer, mas o que isso tem a ver com AEE, professora? Com atendimento educacional especializado. O que tem a ver com o professor lá da sala de recurso multifuncional? O que tem a ver com o professor que é AT? Né? Veja bem, quando você ler as diretrizes operacionais lá de 2009 para a educação especial, você vai encontrar lá quais são as atribuições do professor de AEE. E uma das atribuições do professor de AEE é promover acessibilidade, promover autonomia, inclusão, independência. Bom, se a comunicação alternativa, ela promove tudo isso, e a função do professor do AEE é dar voz para os seus alunos, ou seja, é de fundamental importância que o professor do AE conheça o que é a comunicação alternativa e não só conheça, aprenda a utilizá-la no seu dia a dia para estabelecer pontes e comunicação entre professor e aluno da sala do AE,
aluno e aluno do AE, aluno e professor do ensino regular, aluno e família, né? Filho e família, que no caso, né? Aluno no seu dia a dia ter independência, porque, gente, nós não preparamos os nossos alunos simplesmente para ter conhecimento acadêmico. O objetivo nosso é preparar os nossos alunos para a vida, para que eles tenham independência na vida, que eles aprendam, né, a ser o mais independentes possíveis. E aí, quando eu penso na tecnologia assistiva, nós temos muitos, tá, gente? Nós temos muitos mecanismos ali, muitos suportes dentro da tecnologia assistiva. Então, a tecnologia assistiva, ela trabalha, por exemplo, um dos recursos, adequação postural, sistema de controle de ambiente, auxílio de mobilidade, projetos arquitetônicos, órteses e próteses, auxílio para cegos e visão subnormal, auxílio para surdos, adaptações em veículos, né? Auxílio de vida diário, acessibilidade à tecnologia, ao computador, na tecnologia de informação e a comunicação alternativa e aumentativa. Tudo isso faz parte da tecnologia assistiva. Então, a comunicação alternativa é um desses recursos dentro da tecnologia, né? Quando eu penso na tecnologia assistiva. Gente, o que eu preciso entender, então? Prof, você nos disse agora, né? Você nos disse agora que a comunicação alternativa, ela serve para dar vez e voz para as pessoas que, ou permanentemente, ou por um dado momento, precisam ampliar a sua comunicação, desenvolver estratégias de comunicação no seu dia a dia, na sua vida, tá? Se vai ser temporário ou, né, momentâneo, ou se isso vai se estender por anos ou durante toda a vida, nós não conseguimos prever. Mas nós podemos e devemos olhar para a comunicação como uma maneira, né, uma maneira da pessoa ser reconhecida como gente. Né? Se a pessoa não tem o processo de comunicação, se a pessoa não está ali conseguindo estabelecer, se posicionar, né? Estar diante de tudo que ela está fazendo, sabe o que acontece? A pessoa, ela olha para si e ela não se reconhece. A pessoa não é vista. A pessoa que não consegue se comunicar, ela não é vista. Ela passa muitas vezes invisível. Quantos dos nossos alunos que às vezes não têm a linguagem verbal e eles são deixados à margem na sala de aula, na escola, na própria escola, muito triste isso. Mas sim, muitos alunos, né, muitas crianças, muitas vezes, não têm a comunicação verbal e elas têm sido ignoradas, têm sido excluídas, têm sido deixadas à margem. Agora presta atenção, muitas mães e muitos professores, às vezes, que não conhecem a comunicação alternativa, podem acreditar em um mito, presta atenção, em um mito que ocorre, que é vendido, de que a comunicação alternativa, ela atrasa o desenvolvimento da fala. Gente, isso é mentira! A comunicação alternativa, ela não atrasa o desenvolvimento da fala. Pelo contrário, a comunicação alternativa, ela vai dar possibilidade de comunicação para aquele que não está naquele momento, ou durante a sua vida, ou por um transtorno, enfim, desenvolvendo a linguagem verbal, tá? Gente, mas aí, presta atenção. Quem já conhece, né? Quem já conhece a comunicação alternativa, pode dizer assim, e eu pergunto, você conhece a comunicação alternativa? Conheço, a comunicação alternativa é o PECS, é você utilizar de pranchas de comunicação. Gente, o PECS, as pranchas de comunicação, é apenas uma das estratégias utilizadas na comunicação alternativa. O que eu preciso entender? Que a comunicação alternativa, ela não é engessada. A comunicação alternativa, ela exige diagnóstico. Ela exige conhecer
o meu público, exige conhecer o meu aluno. Quem é o meu aluno? Né? Eu que sou do AEE, eu que tenho um aluno... Professora, eu não estou na sala de recurso. Beleza, não tem problema, mas amanhã você pode estar. Ou, então, você às vezes não está na sala de recurso, mas você tem alunos com necessidades especiais na sua sala e você não sabe como lidar, né? Procure um profissional do AEE para te ajudar. Sabia que nós temos muitos profissionais do AEE que não estão preparados para desenvolver tal função? Gente, eu tive um relato de uma aluna minha da pós-graduação na semana passada, aluno nosso da pós, que ela disse assim: professora, eu fiz uma prova, um teste seletivo como professora do AEE. Sabe o que aconteceu, professora? Chegou na minha vez. Eu não tive coragem de assumir. Por quê? Porque eu não me senti preparada. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer nesse atendimento? Nesse atendimento especializado? Quando eu estiver atendendo meu aluno no cronograma, lá na sala de recursos, o que eu vou fazer com ele? Como que eu vou desenvolver? Eu não tenho ideia, não sei fazer isso. Por isso, e ela me disse isso, por isso, professor, eu estou aqui buscando essa pós-graduação. Eu estou buscando essa pós-graduação na pós de educação especial, gente, bem na primeira aula, na abertura de turma, tá? Na abertura de turma. Ela disse isso para mim: professora, eu estou aqui buscando isso porque eu não me sinto preparada. Quem aí também já sentiu essa angústia, essa insegurança de não se sentir preparada para trabalhar com a EE? E aí eu disse, né, para ela, né, na primeira aula, eu falei: olha, minha querida, parabéns, primeiro, parabéns pela responsabilidade, porque se fosse talvez uma outra profissional, assumiria e faria de qualquer maneira, né? Então, isso já mostra que você tem compromisso. Nós precisamos, de fato, profissionais no AE que sejam comprometidos, que estejam ali comprometidos e que entendam que, gente, o cenário hoje exige de nós estudar até o nosso último dia de vida. Não dá mais, com a velocidade de informação, com a velocidade que as coisas acontecem, não dá mais simplesmente para eu fazer uma graduação, fazer uma especialização, cruzar o braço e ficar lá sentadinho na minha sala de aula, só reproduzindo aquilo que eu aprendi, ou acho que eu aprendi. As coisas estão se transformando muito rápido e hoje nós temos cada vez mais um número muito alto de síndromes, de transtornos que estão aparecendo porque a medicina tem evoluído. Com esse avanço na tecnologia da informação, isso tem avançado também as outras áreas. E na escola, o que eu percebo? Que a escola, que os alunos estão chegando na escola e que muitas vezes nós, como professores, não estamos preparados para lidar. E eu disse para ela, eu acolhi a angústia, eu falei: olha, sinta-se acolhida, porque eu, por mais que eu estude, por mais que eu esteja há 20 anos na educação especial, por mais que eu trabalhe, né, eu seja uma profissional da linguagem, que eu tenha mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, nos estudos da linguagem, eu também me sinto angustiada muitas vezes. A angústia faz parte do processo. Só que eu não me acomodo. Por quê? Porque quando eu me sinto angustiada, é essa angústia que me impulsiona para buscar a mudança. Eu me sinto desafiada para quê? Para ir atrás da solução dos problemas que eu estou encontrando na minha sala de aula, com o meu aluno, com quem quer que seja. E eu disse: parabéns, minha querida. Parabéns. Excelente. É isso mesmo. E aí, começamos firme e fortes. Gente, então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, olha lá, para identificar qual comunicação aumentativa e, né, a comunicação alternativa e aumentativa ali, eu posso utilizar com o meu aluno, eu como professora do AEE. Professora Lucimara, como que eu vou saber? O que eu vou usar? Eu recebi um aluno, primeira coisa, eu recebi um aluno lá na minha sala de recurso e ele não fala. Ele está aprendendo a falar agora, ele está dentro da minha sala de aula, já foi diagnosticado, ou ele ainda não tem um diagnóstico, mas eu preciso me comunicar com ele está aqui na sala de aula, eu preciso incluir ele, eu preciso auxiliar os professores, eu preciso dar voz para essa criança. O que cabe a mim, professor? Anote essas dicas, preste atenção.
Ó, tá aqui o manual, passo a passo. Primeira coisa, preciso identificar quais as formas de comunicação que ele já utiliza. Tá, então eu recebi o meu aluno, primeira coisa, o que ele já usa de comunicação? Professora, ele fala, mas a fala dele ainda não é uma fala funcional. Ele tem ecolalia, ele só repete o que a gente fala. Tá, então, veja bem, já é um ponto. Segunda coisa, quais são os temas de interesse? Qual é o hiperfoco desse aluno? Do que ele gosta? Terceiro, com quem ele se comunica? Quando ele se comunica? Às vezes é aquele aluno que está lá na sala de aula e ele só fica quieto. Às vezes ele fala, mas ele está passando por um momento no qual ele só fala quando acontece algo. Tem um gatilho específico que é ativado para que ele fale, para que ele comunique, para que ele olhe, para que ele emita um som, ou para que ele faça um rabisco, ou para que ele grite. Gente, né? Às vezes muita gente pode falar assim, ai, eu tenho um aluno que não se comunica, ele só grita. Queridos, o grito também é comunicação. Imagine se você não falasse e você tivesse com alguma dor, ou você quisesse alguma coisa, pedindo para alguém, o que você ia fazer? Você não ia gritar? Eu ia gritar. Eu ia espernear, eu ia gritar, eu ia fazer gesto, acenar. A mesma coisa, né? Quando ele se comunica, quando ele não se comunica. Gente, o silêncio grita também, o silêncio também fala. Então, quando o aluno não se comunica, ele também está dando indícios de uma espécie de comunicação. Outra coisa, quais são suas habilidades sensoriais visuais e auditivas? Então, o professor ele precisa conhecer muito bem como esse aluno reage diante de estímulos visuais e de estímulos auditivos. Professora, como que eu vou fazer isso? Jogos, né? Conversa com a família, anamnese, né? Conversa com os professores dos anos anteriores, com a equipe multiprofissional. O professor do AE, ele precisa entender que ele é a ponte. Ele é uma peça fundamental de articulação entre família, entre equipe multiprofissional, entre professor do ensino regular, entre equipe pedagógica, entre os outros alunos da escola. É de fundamental importância. Então, assim, outra coisa, quais são as habilidades motoras? Né? Ele tem habilidades motoras? Né? Ele se movimenta bem? Como que é isso? Como que é a coordenação motora? Seja fina, seja global, né? Como que é a condição cognitiva e o envolvimento desse aluno no aprendizado? Né? Ele tem desejo de comunicar? Eu lembro que eu tinha uma aluna que era PC, né? Tinha paralisia cerebral. Gente, mas ela era mais comunicativa do que eu. Né? Ela não era verbal, mas tudo, ela, né, enfim, mexia com a cabeça em tudo, e os gestos, e ria, e piada, enfim. Então, sabe, ela era muito visual. Né? E a condição cognitiva dela, o entendimento dela era, lá em cima. Então, eu tive essa sutileza de perceber o envolvimento dela com o aprendizado, se ela respondia diante daquilo que eu estava ali trabalhando com ela, e se ela queria comunicar com os demais. Ela queria estar engajada, ela queria estar junto, entendeu? Ela sentia alegria de estar ali na escola com os demais alunos. É isso que o professor precisa entender. Tá, isso eu investiguei sobre o aluno, é um dos pontos. O outro ponto agora, gente, sobre o contexto do aluno. Gente, sobre a vida. Quem são os parceiros de comunicação? O que é um parceiro de comunicação? É o par, é quem está no dia a dia. A família, os colegas da escola, ele tem amigo, tem amiga fora da escola? Como que é isso? Esses parceiros de comunicação, que é o professor, que é a família, enfim, como que esses parceiros de comunicação conseguem enxergar, né? E como que eles têm feito para estabelecer a comunicação com o seu aluno? Qual é o vocabulário usual entre colegas e amigos? O que já
está sendo usado de comunicação alternativa e quais os resultados obtidos? Pode ser que que já esteja sendo usado a comunicação aumentativa, né, com essa criança, com esse aluno, e simplesmente esse aluno, essa criança, né, ou essa família não sabe que isso que ele está fazendo é comunicação aumentativa alternativa, tá? Pode ser que ele não saiba. Então, gente, o que eu digo para vocês? Por isso essa sutileza do diagnóstico. Não é simplesmente você... comunicação alternativa, eu vou pegar lá, vou imprimir na internet um monte de ficha, porque quando você digitar comunicação alternativa lá no Google, a primeira coisa que vai aparecer para vocês são as pranchas, são as figuras, são as imagens. Esse é um dos recursos, é o mais conhecido, né, o mais popular. Mas, gente, a comunicação alternativa vai muito além. E aí, uma outra coisa, eu quero partilhar. Agora, eu oriento portfólio aqui no nosso grupo Rema Neuroeducação também, tá? Que é um trabalho prático que a gente faz, né? Aqui no Rema a gente não é só teoria, a gente é prática e muita. Então, aqui você coloca a mão na massa. E uma das alunas foi partilhar comigo o trabalho dela que ela havia realizado. E ela partilhou, isso também foi semana retrasada, essa foi semana retrasada. E ela partilhou que ela entrou para trabalhar como AEE, era uma adolescente que tinha 14 anos, tá? E que nesses 14 anos ela estava inserida em sala de aula, não quer dizer que estava inclusa, tá, gente? Estar inserida em sala de aula nem sempre é sinônimo de inclusão, né? Ela já estava inserida em sala de aula, no ensino regular há tempo. E simplesmente a menina estava sendo empurrada de ano a ano e ela era invisível, simplesmente invisível na sala. Ela só rabiscava, sabe? Então, o que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi diagnosticar e estabelecer a comunicação alternativa. Gente, os resultados em pouquíssimo tempo, em meses que ela teve com essa aluna começou a escolher os materiais, começou a escolher o alimento que ela gostava, o que ela não gostava. Ela começou a demonstrar quando ela tinha vontade de ir ao banheiro, né? Gente, tanta coisa, mas começou a interagir com os outros colegas e os outros colegas da sala do AEE começaram a perceber e a interagir. Gente, que trabalho excepcional. Olha, sensacional. Mais um relato que eu quis trazer aí para vocês. Outra coisa sobre o contexto. Quais os recursos e conhecimentos necessários aos parceiros de comunicação para que se relacione com o aluno? Como será a comunicação entre o professor da sala comum, né, do regular, e o professor do AEE? Gente, vocês viram que interessante? Não é simplesmente eu ir lá e escolher e impor o que eu gosto, o que é mais fácil para mim de comunicação. Vocês viram que é preciso ter um diagnóstico de fato para entender o que é melhor para cada aluno, para cada contexto, né? E o que eu vou fazer em parceria com o professor da sala regular, né? Qual é o tipo de comunicação que vai facilitar para que esse aluno entenda melhor o conteúdo lá? Então, por exemplo, eu e o professor da sala regular, nós encontramos uma maneira de trazer tópicos resumidos para o aluno daquilo que foi trabalhado na sala de aula, né? Para aquele aluno que é TDAH, por exemplo. Gente, é uma maneira de comunicar, né? Por quê? Porque você está oferecendo, é uma adaptação, você está adaptando ali uma estratégia e também você está utilizando de um mecanismo de comunicação para quê? Para que ele consiga interpretar a fala do professor e ter um resumo, um mapinha mental daquilo que foi falado na aula. Comunicação alternativa. Isso é comunicação alternativa, né? Outra coisa, sobre as tarefas e desafios de comunicação que o aluno enfrenta no ambiente escolar. O que o professor precisa? Gestos para se comunicar também é comunicação alternativa? Sem dúvida é comunicação alternativa, sim. Veja só, comunicação alternativa é tudo que amplia, que dá voz para quem está se comunicando. É você dar oportunidade,
né, de estabelecer comunicação. Gente, a comunicação só acontece, né, quando há um eu e um tu, né? Precisa haver o quê? Interação. Senão não é comunicação. Entenderam? Então, se eu estou falando, eu uso de recursos verbais e a outra pessoa não, mas ela está ali e ela está fazendo gestos e dando disso, está estabelecendo. A comunicação, gente, é tudo que produz sentido. Tudo que estabelece sentido cumpriu com o propósito de comunicar. A comunicação só acontece quando produz sentido. Se não produziu sentido, não é comunicação. Entendem? Então, olha lá, vamos ver agora aqui sobre as tarefas e desafios de comunicação que o aluno enfrenta no ambiente escolar. O que o professor do AE precisa saber? O que consta no plano de ensino ou no plano de trabalho docente do professor da turma? Né? O plano de trabalho docente para a turma toda. O que consta lá? Né? Sobre tarefas, sobre desafios. Quais são os objetivos de aprendizagem do professor para a turma toda? Quais os conteúdos que vão ser desenvolvidos e de que forma vão ser explorados pelo professor da turma? Professor, mas o que isso tem a ver com comunicação alternativa? Poxa vida! Imagina só, se o aluno está incluso, ele está inserido na sala de aula, se ele não fala, se ele tem a comunicação hoje, né, limitada em alguns aspectos, e ele está ali e precisa acompanhar os conteúdos da sala de aula, por quê? Porque ele está ali junto, né, ele precisa se envolver no processo e a aprendizagem dele precisa acontecer. Então, gente, eu sou facilitador, eu sou o mediador, eu, como professora do AE, eu preciso conhecer quais são os objetivos da turma, inclusive para eu fazer o meu PEI, o meu plano, né, individualizado daquela criança. O PEI, que em alguns lugares recebe o nome de PAI, né, alguns lugares recebe o nome de PDI. Outra coisa, o que mais precisa? Quais as barreiras de comunicação que impedem ou limitam a participação do aluno nas atividades escolares, na educação física, nas atividades em grupo, nas atividades de escrita em sala de aula, nas apresentações de trabalho? Como é feita a avaliação de aprendizagem dos alunos? Tá, veja só, eu tenho lá, é uma apresentação de trabalho oral, mas eu tenho um aluno que não fala. Como que vai ser feita essa apresentação? Quais critérios o professor vai utilizar para avaliar esse aluno? Quais os critérios? Qual instrumento que ele vai usar e qual o critério que ele vai estabelecer? Quais as dificuldades do professor em avaliar o aluno? Tudo isso eu, como professora de AE, preciso conhecer para diagnosticar qual a comunicação aumentativa vai ser mais eficaz para o meu aluno naquele instante. Agora, atenção, prestem atenção. Preciso desenvolver. Depois que eu diagnostiquei tudo isso, professora, ótimo. Diagnostiquei tudo isso, consegui fazer um panorama, né? Já elenquei ali em parceria com a família, com os pares, com a equipe multiprofissional, enfim, professor da própria classe comum, o que o meu aluno precisa, né? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar essas estratégias. Ver qual delas que eu posso utilizar. Então, primeiro eu entendi a situação. Vocês viram lá no 1? Ó, número 1, entender a situação. Foi o que nós fizemos. 2, gerar ideias. Bom, então eu diagnostiquei que a minha aluna, como eu disse para vocês, né? Por exemplo, a minha aluna que tinha paralisia cerebral, ela era cadeirante, enfim, ela mexia só com os olhos e balançava um pouco a cabeça e emitia sons, tá? Motor ali, quando eu penso no motor, né? Enfim, era extremamente comprometido, a cognição preservada, então eu tinha que gerar ideias. Então, veja bem, construir placas de sim ou não, para começar com ela, para entender, porque primeiro eu precisava testar alguns recursos com ela para depois ampliar isso. Então, primeiro eu fui lá e construí placas de sim ou não, para saber o que ela gostava, o que ela não gostava, o que incomodava, o que não incomodava, né? Então, ali surgiram várias ideias, mas primeiro, né, naquele momento primeiro eu entendi a situação com os de fora, mas depois eu precisava entender ela, o que traria mais segurança e daria mais voz, né? Aí eu escolhi a alternativa. Veja, utilizei de placas no tablet, né? Utilizei do tablet, né? Porque com o tablet ali ela tinha
né, um comprometimento, mas nós adaptamos com, né, um recurso com um botãozinho que ela conseguia, né, pelo toque, apenas com o toque ali ela já conseguia responder e se comunicar, tá? Número 4, representar a ideia. Representar a ideia. Veja, né, no caso, depois que eu escolhi a alternativa, né, a comunicação alternativa que eu achava que era mais viável, já que ela era muito visual e expressava muito visualmente, eu precisava utilizar de recursos que fossem visuais e também, né, de recursos que emitissem som. Organizei, estruturei toda a ideia, qual era o meu objetivo com aquilo, onde eu estava partindo e onde eu pretendia chegar. É muito importante isso, gente. Quando eu estiver ali construindo a comunicação alternativa, eu preciso ter muito claro aonde eu estou e onde eu pretendo chegar. E não estabelecer objetivos muito longos. Por quê? Porque isso vai me frustrar e também, às vezes, vai colocar o meu trabalho em xeque, né? Não posso, às vezes não vou ter os resultados que eu queira ter. Depois, gente, construir o objeto. Esse construir o objeto nem sempre precisa ser um objeto físico, né? Ali. Mas, enfim, é construir a estratégia, tá? Construir a estratégia que eu vou utilizar. No meu caso ali, as placas, o tablet, os recursos visuais e auditivos. Depois eu avaliei. Eu avaliei o uso como? Eu analisei como estava antes, como estava depois e a parceria. Como eu, como professora de AEE, estava a todo momento tendo contato com a família, com os professores, com os colegas, enfim, naquele recurso e avaliando aquele recurso junto, eu conseguia mensurar. Porque muitas vezes a gente começa a usar a comunicação alternativa, uma das estratégias, e às vezes a gente não consegue mensurar. O que é mensurar? É conseguir ter um percentual, um panorama, medir o quanto que está sendo eficaz aquela estratégia de comunicação que eu estou utilizando. O quanto está sendo viável utilizar aquilo ou não. Agora, já que eu trouxe esse conteúdo para vocês, agora eu vou trazer uma pitadinha de alguns dos recursos, né, que podem nos auxiliar na comunicação alternativa. Então, professora, essa tal de prancha que tanto você falou, professora, já estava achando que era prancha de cabelo, misericórdia. Né? Gente, as pranchas de comunicação, né, que elas estão dentro do PEX, nada, né? A prancha de comunicação é isso, é você estabelecer ali, né, construir a partir de imagens que representem ações, uma possibilidade de discurso, de construir discursos e o aluno irá aprendendo por meio da imagem se expressar. Então, essa é uma das possibilidades, a prancha de comunicação, tá? Mas veja que interessante, né? Não precisa ser só numa prancha. Você pode, olha que legal, né? Você pode, inclusive, construir junto com o aluno e junto com a família e tal, elementos de acordo, né? Isso também vai depender muito do grau de suporte que o aluno tem. Tá? Às vezes, se ele é TEA e o grau de suporte dele, né, varia aí, não sei se é 1, se é 2, isso vai depender muito. Então, o que você precisa sentir? Você precisa sentir até onde, né? Quais são como que eu vou dizer? Quais são as palavras, os elementos que mais fazem parte do dia a dia. Né? Essa é uma outra fase, uma triagem também de coisas que fazem parte da rotina. Então, o que eu quero? Nesse momento, eu quero estabelecer com o meu aluno coisas que fazem parte da rotina dele no dia a dia. Então, você pode, por exemplo, fazer um chaveirinho ou uma carteirinha para ele utilizar no dia a dia na casa, junto com a família. E você marca um momento, traz a família para a escola, em um momento lá no seu atendimento, e trabalha junto, em consonância com a família e o aluno, para quê? Para apresentar a comunicação, né, a estratégia de comunicação, e com o tempo ir avaliando com a família. Então, essa também é uma possibilidade, tá? A partir da rotina do aluno,
desenvolver algumas estratégias em parceria com a família. Olha que legal esse colete de comunicação, né? O colete, veja lá, o colete, né? Você pode construir com velcro. Eu gosto de utilizar muito velcro, né? No feltro ali. E aí você está perto, você pode ir colando, e aí o tempo todo você pode ir falando quando não é, por exemplo, aluno surdo, né? Quando é aluno, às vezes né? Professor, mas quando é um aluno surdo e ele não sabe Libras? Olha que interessante, o colete de comunicação também é muito legal. Por quê? Porque ele, né, já oferece ali, você pode ir falando, ele pode ir fazendo a leitura, às vezes, labial, fazendo a expressão, lendo, né, o seu rosto, fazendo a leitura dos seus gestos, do seu rosto, e também se ancorando, né, no próprio colete. É muito legal, é muito bacana essa estratégia do colete. Olha que legal a agenda de comunicação, gente. A agenda de comunicação é a mesma coisa, tá? A estratégia é a mesma. E agora, quero trazer para vocês alguns aplicativos de comunicação aumentativa, tá? Veja só, esses aplicativos são aplicativos bem legais que auxiliam, né, na comunicação alternativa. Até porque, ó, veja bem, né, aqui tem uma infinidade de aplicativos distintos. Professora, mas qual aplicativo que eu vou saber, né, qual aplicativo que eu vou saber que é o mais adequado? Baixe todos, teste, enfim, conheça, e depois daquela triagem, lembra da triagem, você vai escolher qual recurso, inclusive de tecnológico, pode auxiliar você na comunicação alternativa da sua criança. Até porque cada criança é um mundo. Né? Cada criança é um mundo, gente, pelo amor de Deus, olha lá, ó, lá no nosso slide. Cada criança é um mundo. E nós aqui estamos aqui para te preparar para cada uma delas. Então, cada criança é única, cada criança é individual. Ó, esse aplicativo Expressia é maravilhoso, tá? Ele permite gravar sons, gravar a própria voz, vocalizar as frases. Telepathics também é muito legal. Então, o Telepathics, gente, é um aplicativo que eu posso usar para vocalizar, né? Mas ele também oferece ali possibilidades de escrita. Tá? Então, ele é um aplicativo, né, de comunicação aumentativa que nos permite né, avançar ali, principalmente para crianças que já estão sendo alfabetizadas. Matraquinha para crianças TEA, tá? É um aplicativo que foi desenvolvido para crianças, né, com transtorno do espectro autista. E aí ela traz muito ali, né, as emoções, essa parte social, né, que a gente trabalha ali para que a criança entenda, para a criança se reconheça. O Matraquinha é ótimo. Livox também é um aplicativo muito legal, tá? Para comunicação alternativa. Esse aqui ele utiliza algumas pranchas, tá? E aí você pode usar o tablet, enfim, porque ele auxilia, né? É um sistema ali que nos permite, com o próprio toque ali na tela, né? Ele já consegue corrigir o que precisa. Então, assim, é muito fácil. Esse aplicativo é um aplicativo que eu gosto muito porque ele é fácil. Falando Fotos. O Falando Fotos, gente, ele é bacana, né? Tanto para TEA, para quem é PC. E ele ajuda, inclusive, por quê? Porque eu posso acrescentar fotos. Eu posso tirar fotos e acrescentar. Pictoteia também é uma sugestão de aplicativo que ele... o Pictoteia, sabe o que é legal? Porque você pode ir aumentando os níveis de dificuldade. Então, conforme a criança vai ampliando na comunicação alternativa, você consegue personalizar de acordo com o nível, de acordo com a dificuldade, tá? Ó, Let Me Talk também o Let Me Talk ele já vem com 9.000 imagens prontas para ser utilizados. E eu também posso adicionar outras imagens. E para fechar, preste atenção, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina
ao aprender. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!